Olá, hoje nós vamos seguir nossa leitura com o dia 163 dos 365 dias do ano. Eu espero que você esteja firme nesse propósito. Vamos começar com 1 Reis, capítulo 9, e depois capítulo 10 até o versículo 29. Vamos ler Atos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 40, Salmos 130, terminando com Provérbios, capítulo 17, versículos 2 e 3. 1 Reis, capítulo 9, diz assim: E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometia Davi seu pai, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: Por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo esse mal. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Hirão, filho de Tiro, havia trazido a Salomão madeiro de cedro e de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Hirão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse Salomão: Que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E lhes deram o nome de terra de Cabul, que é usado até o dia de hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade, matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim, Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de baixo, Baalate, Tatimor no deserto daquela terra, e todas as cidades armazém que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esse Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, ele terminou a construção do templo.
O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão enviou com aquela frota os seus servos marinheiros conhecedores do mar para acompanharem os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. Capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele tinha construído, a comida que servia na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes servos que estão sempre diante de você. Bendito que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido e empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1,8 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sob os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente: objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim
ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis do Eteus e para os reis da Síria. Atos, capítulo 8, a partir do verso 14 até o 40. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi, e havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo, diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez, em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Salmos, capítulo 130, versículos de 1 a 8. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Sejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda,
Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Provérbios capítulo 17, versículos 2 e 3. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela faça morada no nosso coração, transformando dia após dia o nosso entendimento. Essa é a minha oração, eu sou a Andréia e é um prazer estar com vocês nesse propósito.